Boa tarde a todos e todas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes a esse terceiro Papos Interdisciplinares, que hoje nós vamos conversar sobre arquivos e memória. Esse evento é promovido pelo Grupo Praetes, Prática de Edição de Texto do Estado do Ceará, e tem a finalidade de trazer vários temas que são atuais, que são interdisciplinares e que interessam aos pesquisadores que estão envolvidos no grupo e aos interessados. Hoje nós vamos contar com a participação muito especial de Rita de Cássia Sampaio de Azeredo Esteves, arquivista e coordenadora de políticas arquivistas da Associação dos Arquivos do Estado da Paraíba e da Associação de Arquivistas do Estado do Ceará, Arquive-se. Contamos também com a presença da professora Elizabeth Sampaio Alencar Lima, que é mestra em literatura brasileira, doutora em literatura e cultura pela Universidade Federal da Bahia, com pesquisa em crítica genética, e também pesquisadora e atuante no acervo do escritor cearense, no acervo Moreira Campos. Então, toda a nossa discussão hoje vai ser em torno de arquivos e de memória, com o intuito de fornecer aos nossos apreciadores, né, um pouco da necessidade, da importância dos arquivos e de preservação da documentação e da memória. Eu vou passar a palavra à professora Ticiane, que me acompanha também nesse bate-papo, para começar o papo, de fato, né, com as nossas debatedoras. Boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo canal do Praetes, boa tarde ao Expedito, a Beth, a Rita, que estão aqui também comigo nesse espaço, né? Quero também aproveitar o ensejo, a gente vira meio youtuber, né, nesse momento de pandemia, né? Então, assim, quero aproveitar o ensejo para pedir para você seguir o nosso canal, acompanhar as nossas lives toda primeira quinta-feira do mês, né? Nós estamos batalhando para trazer sempre um convidado, por isso que a Rita está aqui hoje com a gente, né? Para debater um pouco sobre, nessa 1 hora, né? Que é essa live, nesses papos interdisciplinares, nós aqui, né, da filologia, da letras, e a Rita lá da arquivística, para conversar com a gente sobre arquivos e memória. Então, segue o nosso canal, chama mais alguém para assistir também, e acompanha esse momento, né, que a gente traz para você degustar um pouquinho do que é esse trabalho com documentos, com história, com memória, com filologia, com linguagem, né? Então, é com esse intuito que a gente está aqui promovendo esse papo, certo? Então, passo agora a palavra para a minha colega debatedora, Beth, para ela falar um pouquinho sobre o que está aqui hoje, né? E, na sequência, a Rita também, que é a nossa convidada de honra. Beth? Boa tarde. Obrigada, Tis. Obrigada por seu expedito. Professora Rita, estarem aqui com a gente para falar um pouco de arquivo e memória, né? É um assunto muito vasto, a gente poderia passar aqui um ano inteiro falando sobre isso, mas eu começo pela ideia central, né, que é por que preservar, o que isso tem a ver com a memória, formação de uma história, de uma memória, formação de arquivos. Já faz um tempo que eu trabalho com isso, então para mim é muito bom e gratificante, porque no começo dessa caminhada a gente encontrava pouco material sobre isso, poucas formações, e para mim isso é de suma importância até para a criação da nossa história como cidadão. E eu começo lembrando que o que seria memória na questão prática para a gente? Né? Por que preservar esses arquivos, no caso, arquivos pessoais? A memória é aquilo que constitui a nossa história, né? Quem nós somos, da onde viemos, por que estamos aqui, é aquilo que comprova que nós estamos vivendo, né? É muito importante quando o Felipe Arches fala do arquivamento do eu, que é exatamente essa ideia de reunir
documentação, não apenas uma documentação como a certidão de nascimento, de casamento, mas aquilo que foi importante para a gente. Então, a formação da memória começa no que eu vou querer ser lembrada. A partir de que elementos eu quero contar a minha história, né? Sempre tem essa escolha, tem um caráter bem pessoal, né? Porque tem coisas que eu posso querer apagar, não quero que outras pessoas saibam. Mas todas essas escolhas fazem parte dessa constituição da memória. Quando a gente tem, por exemplo, um arquivo pessoal, além da gente estar colocando a nossa memória em formação, a gente também está retirando aquilo que estava cristalizado por uma memória já composta. Quando eu acho um documento que me diz o contrário do que as pessoas afirmavam, isso faz com que essa memória que estava cristalizada se refaça, né? Então, a formação da memória tem várias facetas. E esse caráter de arquivar a nossa história faz com que a gente possibilite uma narração muito mais rica de quem nós somos e o que nós queremos ser e como queremos ser lembrados. Então, é muito importante essa ideia de arquivar, de preservar a memória, principalmente porque ela vai ficar para gerações futuras, né? Se a professora Rita quiser complementar um pouco mais essa ideia, também fica a palavra. Seu áudio está desligado, Rita. Ai, obrigada, desculpa. É a fraseologia da pandemia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, né? Eu já conhecia o professor Expedito de bastante tempo, mas a Tiziane e a Elizabeth estou conhecendo agora. E realmente o que a Beth falou faz muito sentido, né? Porque arquivo não é escolha, né? Biblioteca eu posso escolher, eu posso optar ter ou não uma biblioteca pessoal, né? E ter ou não uma biblioteca nas instituições, mas o arquivo não tem escolha. Os documentos chegam na nossa vida até antes de nós, né? Então, antes da gente nascer, eu gosto sempre de contar isso, né? Antes das minhas filhas nascerem, já tinha muito documentos pessoais, né? Tinha o exame que deu positivo, tinha a ultrassonografia, as fotografias da barriga, então já tinha todo um acervo antes delas nascerem, né? A partir do momento que elas nascem, então, certidão de nascimento, carteirinha de vacinação, e bebezinho, agora eu tenho uma netinha que vai fazer 1 aninho, então é um bebezinho que já tem, aliás, ela tem biblioteca também, porque a mãe é bibliotecária, mas e aí ela tem a biblioteca pessoal dela, mas tem também o arquivo, né? Os documentos arquivísticos, as fotos, os documentos, os exames médicos, né? O resultado das consultas, vai formando um acervo pessoal. E como a gente não tem escolha, o documento entra na nossa vida sem pedir licença, em algum momento a gente acaba fazendo uma opção. O que a gente vai guardar, né? E levando para o lado pessoal, assim, o que eu quero que a minha netinha saiba de mim, né? O que documentos eu quero que ela saiba? Olha, minha avó foi da Associação de Arquivistas, a minha avó, né, é formada em arquivologia. Então, assim, meu diploma eu quero guardar, né? Agora, a conta de luz, a conta de telefone, o IPTU, eu não preciso guardar. Então, vai ter um momento, né, que ele é necessário, é importante, mas em algum momento ele vai poder ser descartado, porque ele não vai contar a história da minha vida, né, as contas que eu paguei, mas vai contar a história, os cursos que eu fiz, né, as fotografias, a minha vida, o exercício das minhas atividades. Então, faz muito sentido o que a Beth falou, né? Então, eu não tenho escolha antes do documento, né? Ele vai chegando, porque ele é resultado de atividades, e até eu brinco, mesmo que eu não faça atividade nenhuma, mesmo que a pessoa fique deitada o dia todo, vão chegar documentos, né? Que seja a certidão de óbito, né? Então, em algum momento o documento vai chegar, mas ele é resultado de atividades e ele vai mostrando isso. E nas instituições também, né? Públicas ou privadas, é necessário que os documentos cheguem para comprovar a existência de um órgão ou capital social de uma empresa privada. Então, os documentos vão chegando ou no formato papel ou no formato digital, né, agora no mundo digital ou analógico. Então, esses documentos vão fazendo parte da nossa vida. O que, não, infelizmente, não faz parte das organizações e deveria, né, é
o profissional arquivista, que não está presente em todas as instituições, especialmente no Ceará, que não tem curso de formação em arquivologia, né? Então, a gente lamenta. Atualmente, eu moro em João Pessoa, que é privilegiado com 2 cursos de arquivologia, na estadual e na federal, e o Ceará, que também é no Nordeste, não tem, né? Então, no Nordeste, a gente tem os 2 cursos da Paraíba e um curso na Bahia, né? A UFBA também oferece o curso de arquivologia, o Ceará ainda não conta com essa formação, então ele tem que importar, né? Eu vivi no Ceará, eu cheguei no Ceará em 2004 e até 2014 eu fui a única arquivista do estado. E aí, depois de mim, né, a UFC promoveu o concurso e hoje tem mais de 15 arquivistas trabalhando na UFC. E tem agora no Arquivo Público do Estado, né, também teve concurso público, conseguiu 2 vagas de arquivistas, então a gente fica feliz com esses resultados, mas é uma luta da Associação dos Arquivistas do Ceará a criação do curso de arquivologia no Estado. Muito bem, Rita, essa sua fala é muito oportuna para a gente reivindicar aqui a arquivologia para nossas universidades, né? Foi falado recentemente na Arquive-se. Inclusive, temos a Associação dos Arquivistas do Ceará, que é a Arquive-se, que a Rita é uma das, né, membros fundadoras, né, e eu também sou sócio, e aqui a gente convoca, né, as pessoas, sobretudo o pessoal do Praetes, a se associar nessa associação, né, que é muito interessante. E esse evento aqui que está acontecendo já está sendo em parceria com a Arquive-se. E também estamos programando um outro evento, que nós vamos falar daqui a pouco, também em parceria com a Arquive-se e com o Arquivo Público. Então, nós somos pesquisadores do Grupo de Pesquisa Prática de Edição de Texto do Estado do Ceará. Nosso grupo é cadastrado na plataforma CNPq, tem o reconhecimento da universidade, então reúne vários pesquisadores que, inclusive, utilizamos os acervos do Arquivo Público do Estado do Ceará, os acervos de arquivos diocesanos, como da Diocese de Limoeiro do Norte, da Diocese de Itapipoca. E uma coisa que você falou aí que me chamou a atenção foi a questão do atestado de óbito, né? Que você falou que o indivíduo, mesmo que ele não faça nada, mas vai chegar um documento com o atestado de óbito. E nós trabalhamos com registro de óbitos, né? Então, nós temos aqui várias alunas pesquisadoras do Praetes, que estão fazendo doutorado, analisando o registro de óbitos, que ficaram registrados pela igreja, que na época era a igreja que registrava. Então, é muito importante também esse documento especificamente, porque ele traz um quadro da realidade sócio-histórica do Ceará, no caso aqui especificamente, dos tipos de morte. Então, quero ressaltar a importância desse documento especificamente, mas lógico que todos os documentos são importantes, porque eles nos trazem essa questão da memória que foi tão falada logo aqui no início, né, a necessidade de se guardar, porque nós vamos ter como olhar para o passado, ver como era a vida do passado, de que se morria, quais eram as causas de morte, né, que, por exemplo, no século XVIII, no século XIX, que não são causas de morte da atualidade. Isso revela exatamente como era a sociedade naquele momento. Então, é muito importante essa questão de preservar, né, os acervos, os documentos e, sobretudo, o cuidado que se deve ter, né, com os arquivos. E aí eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso, né, que cuidados, né, que consciência devemos ter a respeito, né, dos arquivos. Quem quiser comentar, fique à vontade. Gostaria de comentar, professor. A pesquisa com as fontes primárias, né, dos arquivos, ela é de suma importância, porque ela não está apenas na informação que eu tenho ali nos livros didáticos. Ela vai muito além quando eu tenho acesso às cartas, na informação que eu tenho ali nos livros. Ela está relacionada principalmente com aquela visão do pesquisador, e ela se forma de uma informação que não está presente de forma escrita, que eu tenho que descobrir essa informação, né? A pesquisa que eu pude fazer com a obra do Moreira Campos, documentos inéditos que ele nunca publicou. Então, se eu não tivesse acesso a essa documentação no acervo dele, jamais saberia que ele tinha contos que não foram publicados.
eu não conseguiria entender o seu processo de criação se eu não pudesse ver tudo isso no arquivo. Então, ela, para mim, vai além de uma pesquisa bibliográfica, porque é uma pesquisa a ser construída. Cada pesquisador que vai ali encontra uma informação nova, através da leitura da correspondência, através das notícias de jornais, onde eu consigo ver tudo aquilo que existia em torno do escritor. A sociedade da época, como o senhor bem comentou, né? Conseguiria ver tudo isso através dessa documentação. Então, para mim, é de suma importância é a maturidade da pesquisa. Né? Uma pesquisa de fonte primária, eu considero dessa forma. Perfeito. Então, assim, o documento de arquivo como fonte de pesquisa, né, como objeto de estudo para o pesquisador e para o cidadão comum, né? Então, em relação também aos documentos dos imigrantes, né, muita gente precisa desses documentos para busca de dupla cidadania, por exemplo, né, os navios que chegaram com portugueses, com italianos, então as pessoas hoje, né, precisando pesquisar, comprovar que tinha um vínculo de parentesco, né, com avô, com bisavô, para conseguir um direito. Então, claro que a pesquisa, o usuário, né, dos arquivos como sendo o pesquisador é relevante, mas também o cidadão comum pode se aproximar dos arquivos por uma necessidade de comprovação de direito. Então, o arquivo ele traz, né, esses documentos como com valor probatório e valor informativo. Voltando para a questão do atestado de óbito, né, até teve um comentário aí no chat da Aurilene, né, sobre os óbitos revelam e muito a memória social. Então, o senhor falou sobre a possibilidade de pesquisar quais eram as causas mortes, né, mas também pode pesquisar quem morria mais criança, mais jovens em determinado período, né, homens e mulheres. Então, tem toda essa possibilidade de estudo que o documento arquivístico promove, né, mas ele só vai conseguir dar cumprir essa missão, essa função, se tiver preservado, né? Porque não adianta ter um documento isolado, precisa de toda a série histórica para poder comprovar, para fazer a pesquisa, né? E precisa estar preservado para que outros pesquisadores também possam voltar ao mesmo objeto e tirar novas conclusões, né? Um pesquisou doença, outro vai pesquisar faixa etária, então os arquivos estão ali servindo para todas as pesquisas. E para isso é preciso um trabalho de organização, de arranjo, de descrição, que é o trabalho do arquivista, né? É o profissional de arquivo, o arquivista, o técnico de arquivo, que garante essa acessibilidade, né? O documento tornar acessível, ele precisa tá garantindo as qualidades dele de autenticidade, de confiabilidade, de unicidade, que o documento de arquivo é único, né? Ele não devemos ter muitas cópias, são raras as cópias, e as cópias elas são únicas em seus acervos, né? Em seus contextos. Então, eu posso ter na mesma instituição documentos, cópias, mas cada um é único no seu contexto. Então, a questão do contexto é muito cara para os arquivistas, para os estudos dos arquivos, porque se perder o contexto, perde a confiabilidade, a autenticidade, e ele não vai cumprir o seu valor de prova, porque não é um documento monumento, um documento isolado, né? Mesmo a Lei Áurea, que é considerado um documento monumento, ela teve todo um contexto para ser assinada, né? Documentos foram preparados até que chegasse na assinatura da Lei Áurea, por exemplo, pela Princesa Isabel. Então, é importante essa relação orgânica, que na arquivologia a gente chama de organicidade, que é a relação do documento com com outros documentos, né, e com a entidade que produziu, que a gente chama de proveniência, né? Então, quem é o autor, né, o produtor daquele documento, como é que ele foi produzido? E quando a Beth fala dos arquivos pessoais, também acontece isso, né? Aquelas pessoas que foram produzindo ao longo de suas vidas, muitas vezes a própria pessoa não teve um cuidado com essa documentação e acaba que a família herda, né? E a família, então, doa ou vende, né, para uma instituição arquivística pública ou privada, que vai fazer a organização e a preservação desses documentos para fonte de pesquisa. Muito bem. Nós do Praetes somos usuários de arquivos, né? Nós geralmente utilizamos muitos acervos. Eu falei aqui dos documentos que a Aurilene, né, ela bem se
pronunciou aí no chat, né? Ela trabalha com certidão de óbito, né, da Diocese de Itapipoca, né, e a Fernanda com certidão de óbito da Diocese de Limoeiro e também com certidão de casamento. Ela está trabalhando agora no doutorado, que também nos traz muitas informações acerca do processo de colonização do Ceará, né, que ela pega documentos do início do século XVIII, ali no Vale do Jaguaribe, exatamente a região em que os pernambucanos, né, os paraibanos começaram a adentrar no Ceará. E veja como é importante esses documentos, que geralmente eles são esquecidos, né? Geralmente eles não são pesquisados, e às vezes até a própria igreja coloca dificuldade de acesso, mas que pode nos trazer muitos dados. E a gente não quer viver o passado, nem quer retornar ao passado, mas quer olhar para o passado para se compreender no presente, né? A gente não precisa anular o passado, também não precisa cultuar, né? Então, a gente vive o contínuo, né? Nós somos... hoje o que os nossos antepassados foram, né? Então, assim, os documentos, eles possibilitam, né, uma leitura da nossa história, né, da nossa própria identidade. Expedito, queria aproveitar, né, para complementar, para cumprimentar o pessoal que está vendo aqui a gente, né? O Jairo, o Edmar, a Aurilene, a Ana Fernanda, né, a Rita aqui também, né, multitarefa, também comentando lá no chat, né, o José Valente, o Sérgio, o Marcos Smith, o Wagner, Luciana, Juliane, Lúcia Guerra, Lafayette, né, realmente cumprimentar essas pessoas, agradecer por eles estarem aqui nos prestigiando, né, e participando também essas pessoas da nossa live. Bom, então, seguindo, né, com a... Eu acho que a Elizabeth caiu, né, a internet dela caiu. Ela caiu, né? Ela está tentando voltar. Nós temos, assim, essas dificuldades, que acontecem. Né? Olha, ela chegando por aqui, deixa eu colocar ela na tela. Pronto, Beth está de volta. Temos uma pergunta, né? Você que quer fazer sua pergunta, também pode deixar sua pergunta, seu comentário aqui no chat para a gente comentar também, tá? Então, temos uma pergunta do Francisco Jairo, lá do MIL. Né? O que implica as universidades públicas do estado do Ceará não terem o curso de arquivologia? Eu posso responder um pouco da luta, né, que a gente vem tratando desde a criação da associação. Então, a Associação dos Arquivistas do Estado do Ceará promoveu no ano de 2018, todo mês tinha um evento chamado Arquivologia em Ação. A gente agora, a atual gestão está pretendendo trazer de volta esse evento, né, que era uma causa, cada mês era uma causa de luta da associação que a gente transformava em evento. Então, na época, eram eventos presenciais, a gente tinha parceria com o Sebrae, ocorriam lá no Sebrae, e era toda segunda-feira do mês. Toda segunda-feira a gente tinha um evento presencial. E um dos temas foi exatamente esse, né? O que implica o que falta para criar o curso de arquivologia no Ceará. E antes mesmo da gente criar a associação, a gente já estava em andamento para criar a associação, e a gente criou a associação em 2015, com o objetivo de levar para Fortaleza o Congresso Nacional de Arquivologia, que é o maior evento da nossa área atualmente, e aí a gente começou a pesquisar, porque a gente queria apresentar essas questões no Congresso, né? E aí a gente soube que teve na UFC, entrou no plano de ação, no plano estratégico da Universidade Federal do Ceará, a criação do curso de arquivologia, mas não avançou. Então, em algum momento, né, houve um entrave e a gente não soube mais disso. Outra tentativa, e essa tentativa da UFC seria no Departamento de Ciência da Informação, porque existe já um Departamento de Ciência da Informação que só tem o curso de biblioteconomia. Então, é um departamento com um único curso, que caberia ali o curso de arquivologia, o curso de museologia, né, mas só tem o de biblioteconomia. E aí a gente soube também da iniciativa da professora Fátima Portela, que atualmente está até como conselheira fiscal suplente da associação, e ela trabalha na Unilab e fez uma proposta. Até como conselheira fiscal suplente, fez uma proposta de criação do curso de arquivologia
numa relação até interdisciplinar, teria um eixo, um núcleo duro, né, formado a partir daí, e seria, então, 2 anos dessas disciplinas comuns, e depois teriam opções para arquivologia, biblioteconomia, museologia e turismo cultural. Então, a pessoa podia voltar a fazer os outros 2 anos e completar e sair com mais de uma formação. E essa proposta teve até a assessoria, a consultoria de Portugal, do arquivista Armando Malheiro, de Portugal, mas não passou também. Né, não foi aprovada. E a outra iniciativa, que a gente trouxe essas iniciativas para esse evento, Arquivologia em Ação, a gente convidou lá da Universidade Federal do Cariri, vieram 2 representantes falando que eles tiveram também um projeto para a criação do curso de arquivologia lá no Cariri, que também já tem biblioteconomia, né, biblioteconomia já tinha em Fortaleza, foi criado também no Cariri, mas não tem arquivologia. E a tentativa foi até com base na consultoria do curso de arquivologia da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, que na época era o curso mais recente, então eles pegaram toda a consultoria, montaram o projeto psicopedagógico, né, e aí quando foram apresentar, esbarrou numa competição entre criar o curso de arquivologia ou de contabilidade. E aí a contabilidade já tinha muito, né, arquivologia não tinha nenhum, seria um argumento, mas o reitor era contador. Então, pesou, a contabilidade foi criada, então o curso de contabilidade não foi criado de arquivologia. Então, até onde a gente sabe, né, foram essas 3 tentativas frustradas. A UES também chegou a ter uma iniciativa, não para graduação, mas para uma especialização. O curso de História da Universidade Estadual do Ceará chegou a ter reuniões, eu participei, e a gente avançou até um momento, chegou a fazer a grade, mas também não aconteceu. Aí, na área privada, foi criada, então, uma especialização, eu participei, com foco na administração estratégica dos arquivos. Eu inclusive, ministrei 2 disciplinas, e foram várias turmas nesse curso da iniciativa privada. Também, antes de eu chegar no Ceará, o Conselho Regional de Biblioteconomia levou um curso de especialização em gestão arquivística, que é de São Paulo. Então, também ocorreu um curso de especialização, mas graduação ainda não. Nós temos, né, alguns arquivos no Ceará. Eu acho que alguns municípios, esse também é um grande problema no Ceará, é que os municípios, né, constituírem seus arquivos públicos, né? Então, assim, nós temos aqui no Ceará esse arquivo do escritor cearense, que é um arquivo da Universidade Federal do Ceará. Eu queria que a Beth falasse um pouco sobre isso, né? E também que depois a Rita falasse um pouco sobre a tentativa de criação de arquivos municipais no estado do Ceará. Que ela também falasse um pouco dos que já existem, que ela conhece, tá bom? Só para os nossos ouvintes terem consciência de que é uma luta muito constante e não há interesse político, né, na criação de arquivos. Eu acho, nós temos, né, aquele velho refrão, né, que o brasileiro não tem memória, e cada vez mais se pensa, parece se constrói, né, se fortalece essa ideia, para não se ter memória. Inclusive, depois também, se houver tempo, podemos falar sobre um projeto de lei que circulava, não sei se ainda circula, a respeito de destruição do material, né, da documentação após passar por um processo de digitalização, né? A Rita depois comentasse um pouco sobre isso. Certo. Posso começar uma pequena história sobre o arquivo? Bom, como o professor Expedito falou, tive uma experiência no acervo do escritor cearense, que nasceu a partir da ideia da professora Neuma, fez um projeto com a professora visitante da Universidade Federal do Ceará, e o título desse projeto era Moreira Campos, Memória de uma Vida Criativa. Então, ela, com esse projeto, pediu à filha Moreira Campos, a escritora Natécia Campos, para doar, né, em sistema de comodato à universidade, o arquivo pessoal do Moreira Campos. Então, a professora começou a tratativa com a Natécia Campos. No meio desse processo, a Natécia faleceu de câncer, né, em 2 de junho. Então, a filha da Natécia, Carolina Campos, é que concluiu
a doação do arquivo para a Universidade Federal do Ceará. Logo no início, a professora, né, reuniu essa documentação, pediu uma palestra, né, comentou, e alguns alunos se interessaram em querer organizar esse material, né, um material muito rico, que contém manuscritos, alguns livros da biblioteca dos dois escritores, correspondência, matéria recortada de jornal, tapetes produzidos pela Natécia Campos, uma infinidade de documentação muito importante para a pesquisa. Então, esses documentos foram doados em 2007, oficialmente, à universidade, e desde 2004 que vem sendo organizada a documentação, higienizada, e tudo isso foi feito com um grande esforço da professora Neuma, porque aqui, como a professora Rita destacou, a gente não tem um curso de arquivologia, então nós tivemos base com a experiência da professora Neuma no Instituto de Estudos Brasileiros, em São Paulo, onde ela era curadora do Arquivo do Guimarães Rosa. Ela trouxe essa experiência e nós fomos aprendendo na parte prática mesmo, como é que se fazia a higienização dessa documentação, como deveria ser acondicionado. Depois fizemos projetos para conseguir a caixa, para organizar o material e deixar à disposição de alguns pesquisadores, né? Tudo isso feito de forma, vamos dizer, quase que artesanal, porque a gente não tinha dinheiro, não existia verba, era um trabalho voluntário. E o arquivo está aí há mais de 10 anos, já rendeu muitos frutos, pesquisas de mestrado, publicação, doutorado, tem inclusive o grupo de bordados em luminuras, que também nasceu dessa iniciativa, e além da documentação do professor Moreira Campos, da escritora Natécia, também tem uma parte dos documentos do escritor Antônio Girão Barroso, mas que nunca foram oficialmente doados por completo, e a documentação do professor Gilmar de Carvalho, né, que ele doou a documentação ainda em vida. Foi o único que doou em vida a documentação ao acervo do escritor. E ele sempre ia lá, cada vez que ele publicava algum livro, ele ia pessoalmente entregar essa documentação, né, deixava os jornais, ia conversar com os pesquisadores, era um momento muito rico, né, e felizmente nós conseguimos reunir tudo isso antes do seu falecimento. Bom, então é só uma parte da história do acervo, né, agora a professora Rita pode comentar sobre os outros tipos de acervo que o professor Expedito comentou aqui. Opa! Então, sobre os arquivos públicos municipais, né? No Brasil, se tivesse um arquivo em cada município e um arquivista em cada arquivo, acho que não tinha arquivista suficiente para ocupar todas essas vagas, mas infelizmente não temos, nem todo município tem. Eu falei ainda há pouco aqui com orgulho, né, que João Pessoa tem 2 universidades formando arquivistas, mas não tem o arquivo público municipal implementado, institucionalizado na capital, como também não tem na capital cearense, né? Então isso é triste, e a gente viu agora recentemente também o Arquivo Municipal de São Paulo, saiu na mídia, né, a notícia de que ele seria privatizado. Então, assim, são questões que nos incomodam e também são questões ilegais, porque existe a lei de arquivos, que é a lei 8.159 de 1991, fez 30 anos desse ano, e está até tendo um projeto de lei da deputada federal Érica Cocai, acompanhada pela a deputada federal Benedita da Silva, de fazer um projeto de lei intitulado Aperfeiçoamento da Lei de Arquivos. E a gente está questionando, a comunidade arquivística está participando desse debate, porque elas abriram uma audiência pública, ocorreu semana passada, e ela deu um prazo até 10 de setembro para a comunidade se pronunciar, enviar contribuições para esse projeto de lei, mas o que a gente defende é que, se a lei fosse cumprida, já estava
né, não precisava aperfeiçoar, só se ela fosse cumprida, a gente já teria uma realidade bem diferente. Mas a gente está também, né, hoje, depois da live aqui, eu tenho uma reunião, e também o Fórum das Associações Nacional, o Fórum Nacional das Associações de Arquivologias de Associações de Arquivologia do Brasil estão reunidos agora também para fazer esse documento, e outros segmentos, o segmento do Fórum de Ensino e Pesquisa em Arquivologia também está produzindo um documento, a ANPU, né, a Associação Nacional de pesquisadores em história, então vários segmentos estão engajados em produzir algum documento para subsidiar esse projeto de lei. Mas em relação, o professor também falou sobre o PL de queima de arquivos, né? A gente fez a primeira arquivologia em ação foi com essa temática, né? A gente estava contra o PL 7920, né? Que ele foi originado pelo PLS 146, né, o projeto de lei do Senado, que depois virou projeto de lei, e a gente conseguiu arquivamento desse, na época, né, muito engajamento, muita luta e muita conversa, e o propositor, então, entendeu que, ele achou que estava fazendo um bem, entendeu que não ia ser um bem, e isso foi arquivado. Mas, tempos depois, né, a lei que dá direito à iniciativa privada, né, de ser mais ágil, então essa lei trouxe de volta essa questão da digitalização dos documentos digitais terem valor de prova em detrimento dos documentos originais que foram produzidos em papel. Mas foi conseguido, né, uma luta também do Conselho Nacional de Arquivos, do Arquivo Nacional, conseguiu incluir que pelo menos tivesse tabela de temporalidade aprovada pela instituição arquivística pública na sua esfera de competência, no caso dos órgãos públicos, porque isso já é a respeito à lei de arquivos e a regulamentação dessa lei. Então, para que seja possível eliminar, porque os documentos, está garantido, né, na lei, que os documentos de caráter público, os documentos de valor permanente, de guarda permanente, não podem ser destruídos. Isso também é colocado até como crime. Então, a gente tem legislação específica para isso. E como saber se o documento é de valor para guarda permanente ou não? Só por meio de uma comissão, é uma comissão permanente de avaliação de documentos que vai definir. Nem o arquivista faz isso sozinho, né, e nem um outro profissional. Então, é uma comissão interdisciplinar, né, a gente está aqui num papo interdisciplinar, e é uma comissão dentro de cada instituição, que vai poder definir o prazo de guarda de cada documento e a destinação final. E se a destinação final for a guarda permanente, para que ele possa ser usado como fonte de pesquisa, com valor probatório, então ele não vai poder ser descartado, mesmo que digitalizado. Então, essa é ainda uma questão. Agora, o documento que nasce digital, quem está tratando disso, né? Então, precisa ter também, teve um outro decreto que trata essa questão da implantação de sistemas informatizados que estão sendo usados para produzir documentos estão tramitando digitalmente, e vão ser mantidos como, né? Então, precisa garantir também, não basta só produzir digitalmente, se a gente não tiver condições de guardar digitalmente, para que ele sirva de pesquisa também, o que for de valor permanente. Então, como é que eu posso garantir que um documento digital produzido hoje, ele vai chegar às gerações futuras? Será que não vai ter obsolescência tecnológica? Será que o sistema vai abrir? Será que tem possibilidade desse hardware ainda existir? Então, é obsolescência da mídia, é obsolescência do hardware, é obsolescência do software. Se no papel a gente tem problema com infiltração, com PIN, traça, no digital a gente tem outros problemas também. Então, os problemas continuam, né? A evolução vai trazendo problemas novos, né? E aí a gente precisa estar preparado também para agir. Então, o arquivista, ele cuida não só do documento no suporte papel. O conceito de arquivo o conceito de documento de arquivo é independente do suporte. Então, qualquer que seja o suporte da informação, se ela foi produzida no exercício da atividade, é um documento de arquivo. Eu queria insistir, Rita, ainda na questão dos arquivos do Ceará, né? A gente falou que alguns municípios do Brasil, inclusive o município de Fortaleza, realmente não tem arquivo, né? Temos arquivo do estado do Ceará, que é o APEC, né? Nosso querido APEC, nossa casa. O município de Fortaleza não oferece um arquivo organizado, né? Alguns municípios do estado do Ceará já fizeram seus arquivos, né? Eu lembro que Xeramobim, lá no Sertão Central,
existe uma luta muito grande, há muito tempo, pela criação do arquivo municipal, e até hoje ainda não foi criado, pelo que eu sei. Em outros municípios, acho que você tem mais embasamento para informar que já existem seus arquivos municipais, né? Você poderia falar sobre Sim, a gente pode contar de alguns aqui, bem poucos, né? Não enche uma mão, infelizmente. Então, a gente tem o caso de Pacoti. Pacoti foi criado, até eu tenho um pouquinho de participação nisso, porque a pessoa que criou, o Levi Jucá, né, foi meu aluno num dos cursos oferecidos pela Associação de Bibliotecários do Ceará. Ele foi também estagiário do Arquivo Público do Estado do Ceará, formado em História, e por ser de Pacoti, ele levou, né, disseminou o conhecimento e conseguiu convencer o prefeito da época pela criação do arquivo. O arquivo foi criado por lei, institucionalizado, e, infelizmente, não houve continuidade. O próprio Levi chegou a ser o diretor do Arquivo Público por um tempo, foi destituído e o arquivo foi fechado. Então, existe, agora o prefeito atual está com a promessa, né, foi uma das promessas de campanha de reativar. Então, a gente tem essa história. Tem outra história que é Farias Brito. Farias Brito é uma história até interessante, tem uma reportagem do jornal Diário do Nordeste contando como foi formado o arquivo de Farias Brito. Uma pessoa de São Paulo foi morar em Farias Brito e lá ele começou a reunir documentos. Ele foi chamado de louco porque ele passava com carrinho de mão pelas ruas pedindo documentos antigos, fotografias, Aristides, o nome dele. E ele, então, conseguiu montar um acervo e conseguiu justificar a criação do arquivo público na cidade. Ele também foi diretor desse arquivo público por um tempo e agora ele está atualmente trabalhando na Diocese do Crato. Então, eu não tenho notícias de como está, né, qual foi a continuidade do arquivo de Farias Brito. Mas, e o terceiro que a gente tem conhecimento foi Caucaia. Caucaia, a gente só soube porque eles abriram um concurso para arquivista, mas exigindo só nível médio. Então, a gente já tinha arquivo-se fez um documento, protocolou, explicando que a lei de regulamentação da profissão de arquivista e técnico de arquivo exige que arquivista seja de graduação em arquivologia, então que ele não podia contratar arquivista só com cargo de nível médio, mas foi assim que aconteceu. Então, tem arquivo institucionalizado e tem arquivista, mas não um arquivista formado em arquivologia. Outra questão que a gente tem é Crato. Tive até a oportunidade de ministrar um curso lá, uma turma fechada, também pela Associação de Bibliotecários do Ceará, que na época ainda não existia Arquive-se, e eles tinham o arquivo de fato, mas não de direito. Como é o caso de Fortaleza e é o caso de João Pessoa, existe o arquivo de fato, né, tem pessoas trabalhando, tem acervo, mas não tem a lei de criação do arquivo. E aí também, esse caso do Crato também não tem arquivista. E o caso de Sobral, que é o contrário, né? Existe a lei de criação do arquivo e não existe o arquivo de fato. Não existia até a época que eu estava aí. Eu saí daí em 2019, não sei se tiver alguém assistindo que tem informação sobre o arquivo de Sobral, o arquivo de Sobral. Eu falei Juazeiro? É Sobral. Eu sei que em Juazeiro tem também, agora tem arquivista em Juazeiro, que é no memorial do Padre Cícero. Tem uma arquivista até formada aqui pela Paraíba, que foi contratada, passou no concurso público para esse arquivo do memorial do Padre Cícero. Gostaria só de informar aos nossos ouvintes que são de fora que Farias Brito é um município pequeno, né, que fica lá no sul do Ceará, bem distante, né, realmente da capital, e que foi um pioneiros, né, a organizar seu acervo, né, criar o seu arquivo. Pacoti fica mais próximo aqui de Fortaleza, na região do maciço de Baturité, e Caucaia fica na região metropolitana. Então, são municípios assim, em localizações distantes, né, diferentes, mas que é importante essa conscientização, né, que as pessoas têm em relação à criação dos seus arquivos. Como eu falei anteriormente, Quixeramobim fica no Sertão Central, uma cidade histórica, né, que tinha bastante documentos, né, e ainda não conseguiu fazer seu acervo. Eu tenho notícia, né, por meio de um aluno, que é o Francisco José Holanda, que está nos assistindo, que no Icó, também uma das vilas mais antigas do Ceará, existe um acervo documental, um arquivo. Não sei como é que se tem um arquivista, ou o pessoal trabalha mais por boa vontade, né? Enfim, nós temos também os arquivos diocesanos, né? Do Ceará são 9 dioceses, e geralmente cada diocese tem sua cúria diocesana,
com seus documentos. Então, assim, muitos deles não estão organizados, eu creio, né? Ou que existem numa organização, mas não existem arquivistas, né? Que dê mesmo uma organização, né, necessária e adequada, né? Existem os documentos, estão guardados, mas muitas vezes não tem uma organização por um arquivista. E eu gostaria de agradecer ao Lafayette, né, que deixou aqui sua mensagem. Lafayette foi nosso aluno aqui do mestrado, ele é da Bahia, né, lá de Vitória da Conquista, né, que está também nos acompanhando sempre. Obrigado, Lafayette. E a todos que estão aqui, Mariane Vieira, que está mandando aqui uma mensagem, a todos, Ana Carla Sabino, nossa colega, nossa amiga lá da UFC, do curso de História, e os alunos e participantes do grupo Pré-ETES. Bom, acho que nós temos uma pergunta, eu vou passar a palavra para a Tiziane conduzir essa pergunta da Aurilene. Bom, vamos continuando aqui, né, já nos aproximando dos minutos finais, já que o nosso objetivo é permanecer aqui 1 hora, né, já estamos aqui há 45 minutos. Quero aproveitar, antes de fazer a pergunta, e dizer que o link da frequência já está no chat, você pode ir lá para registrar a sua passagem por aqui, e receber a certificação de que esteve conosco aqui nesse momento, certo? Uma declaração. Então, que será enviada por e-mail, tá? Então, vamos à pergunta da Aurilene, né? Há projetos da Arquive-se no campo das humanidades digitais? Posso comentar? Pode, Rita. Então, na primeira gestão da Arquive-se, na segunda eu fui fundadora, né, uma das fundadoras, e fui secretária-geral na primeira gestão, de 2015 a 2017, e atuei só apoiando na transição na gestão seguinte, 17, 19, que o presidente era o Márcio Porto, que é também presidente do Arquivo Público do Estado, né? E o Arquivologia e Ação, então, ocorreu na gestão de Márcio Porto, e a gente promoveu um debate exatamente sobre o documento digital. A gente pegou várias instituições do Ceará que estavam já em processo de transformação digital, já informatizando a produção documental, e a gente levou para esse debate falando sobre esses sistemas, e na ocasião a preocupação era com a autenticidade, confiabilidade desses documentos que estavam nascendo, a gente chama de natos digitais, né, e também com a questão da preservação, e não tinha nada, isso em 2018, não tinha nada ainda na área de repositório arquivístico digital confiável. Outra atividade que a gente fez nesse sentido foi, nessa época também, na gestão do Márcio Porto, a gente promoveu o seminário, primeiro encontro de arquivos públicos e privados do Estado do Ceará. E dentro desse encontro houve uma oficina de documentos digitais. Então, foi até ministrada pelo Carlos Aman, que também já ministrou uma oficina aqui pela Associação dos Arquivistas da Paraíba, sobre sistema informatizado de gestão arquivística de documentos e repositório arquivístico digital confiável. Então, as iniciativas até o momento foram essas, né? Mas a gente assumiu agora, né? A eleição da gente foi dia 26, eleição e posse, 26 de agosto, e a gente vai ter a primeira reunião segunda-feira. Então, a gente tem uma proposta, né, de campanha, de trazer capacitação continuada, e também a gente está em parceria com outras associações, porque tanto a Associação dos Arquivistas do Estado do Ceará, como a Associação dos Arquivistas da Paraíba, né, e outras associações do Brasil, congregam, né, dentro do Fórum Nacional das Associações de Arquivologia do Brasil. Então, a gente também promove os cursos, dando desconto para associados das outras associações, porque o que a gente quer fortalecer é o movimento associativo de arquivistas como um todo, né? Então, a gente tem essa parceria, e a gente tem ideias, né, de trazer essa temática para cursos, para capacitação. E a gente também já participou de uma reunião, por ser da Associação dos Arquivistas, uma reunião virtual, com o Fórum Bevilacqua, né? Que tenha interesse, de repente, um curso fechado, um curso em company, porque eles também estão com essa questão, eles têm um acervo muito grande de documentos, de processos em papel, né, e eles não podem nem descartar, porque não tem tabela de temporalidade, também não tem arquivistas, né, não tem comissão permanente de avaliação de documentos, mas estão com a preocupação, e tem também a digitalização, que é a questão da digitalização e dos documentos
formatos natos digitais. Então, a gente está aí com uma parceria já, pensando em trazer capacitação continuada, ou turma fechada, ou turma aberta, para essa realidade também, que é uma realidade de volume documental muito grande, né? E eu queria falar que o professor comentou sobre Quixeramobim, a Ana Carla, que está aqui nos assistindo, Ana Carla Sabino e eu, tivemos a oportunidade de ministrar treinamento na área de arquivo, lá em Quixeramobim, porque eles entenderam que era importante capacitar os jovens do ensino médio para criar consciência política e cidadã, para que eles, então, reivindicassem a criação do arquivo público. Então, esse foi o caminho, e a gente ministrou treinamento lá para essa turma, mas ainda não, o poder público ainda não se sensibilizou. Mas isso é importante dizer, né? Na nossa Constituição diz que a gestão documental é dever do poder público com o apoio da comunidade. Então, é importante a comunidade. Eu queria trazer aqui um relato de um secretário de Cultura de anos atrás, que, num evento de aniversário do Arquivo Público Municipal, eu tive a oportunidade de lançar a pergunta, né, o que o Arquivo Público Municipal estava fazendo para a criação de arquivos, o que o Arquivo Público Estadual estava fazendo pela criação dos arquivos públicos municipais. E aí ele falou para mim, a culpa é da sociedade, porque se perguntar no município se eles querem o dinheiro para fazer um arquivo ou para contratar uma banda de forró, eles vão preferir a banda de forró. Então, assim, não é bem assim, né? É dever do poder público. Não precisa perguntar. E precisa da comunidade também, né? Então, nada contra as bandas de forró, hoje até nem está podendo por causa da aglomeração, mas uma coisa não concorre com a outra, né? Até porque as bandas de forró também têm seus arquivos, né? E aí precisa também, se a contratação dessa banda de forró foi feita por um órgão público, vai gerar documento, processo também sobre e a transparência, né? Precisa ser arquivado e dar transparência pública, né? Para que sobre essa contratação dessa banda de forró. No final, tudo está conectado, né? Então, assim, nós temos muita conversa, né? Muito projeto, né? Mas nós temos agora que vamos ter que encerrar, mas antes disso, nós vamos divulgar. A Falando em parceria, né? Essa parceria que o nosso grupo pré-testa fez com a Arquive-se e também com a PEC, que vai ser um curso de curta duração, mas, assim, o primeiro, que será aberto para o público em geral, e a gente já está divulgando a partir de agora, né? A Ticiane vai mostrar aí onde vai funcionar as inscrições, quando vai ser, quanto vamos ter que pagar, enfim, para a gente ter uma formação em arquivos. Bom, esse é a primeira ação, né, já que a gente precisa se juntar para se fortalecer, né? Então, essa primeira ação, o projeto, nós nomeamos de projeto Arquivos e Memória, né, uma parceria entre o Grupo Praetesse e a Arquive-se, né? A Rita, eu, Expedito, Rita, hoje trabalhamos bastante quer dizer, desde segunda-feira, né, trabalhamos bastante nessa questão, e inclusive já coloquei o link aqui no chat, né, para que vocês possam ir lá e ver o nosso site. É um projeto que se inicia agora, e ele, nessa primeira edição, pretende durar por 6 meses, né? Então, Arquivos e Memória, e nós já temos o primeiro curso, né? Porque esse projeto ele tem por objetivo oferecer essas formações continuadas nesse âmbito do tratamento com arquivos, memória, história, e essa é só a primeira das nossas ações, né? Então, o primeiro minicurso é uma introdução à arquivologia, que será ministrado pela nossa queridíssima Rita e pela Roberta, lá do APEC, né? Então, vejam que nós já estamos aqui nos mobilizando e também convidando vocês para que se mobilizem junto conosco para participar. Os cursos serão a preços bastante populares, né? Então, para o público em geral, a inscrição é R$50, é um curso que dura 3 dias, né? São 3 noites, de 6h30 às 9h30, 3 encontros. Esse aqui especificamente, né? Então, são cursos bem curtinhos, dá para fazer assim num bate-volta, né, Rita? Como, Expedita? É um curso de 8 horas, né? 2 horas por noite, para não cansar muito o público. Isso. E aí,
será ministrado pelas meninas, né, pela Rita e pela Roberta. Nesse primeiro, eu já falei, né, o tema, né, uma introdução à arquivologia, e os preços são populares. Para o público em geral, é R$ 50, mas quem é associado de outras associações arquivísticas ou de, né, associações de áreas afins, também tem desconto, né? Tem desconto de 40%. E quem é associado a Arquive-se tem desconto de 60%. Ou seja, o curso, para quem é associado de outras associações, sai por R$ 30. E quem é associado a Arquive-se sai por R$ 20. Então, você vai assistir 3 dias de aula por um preço que, na verdade, é bem simbólico, né? É E o bastante importante é a questão da formação, né? Esse curso é aberto a qualquer pessoa interessada, mas, assim, a gente convida e conclama as pessoas que trabalham em arquivos, por exemplo, em arquivos diocesanos, arquivos paroquiais, pessoas que, às vezes, não têm nenhuma formação arquivística, né? Nunca nem teve contato, e que o curso vai ofertar vai instrumentalizar. São 8 horas, não dá para ter uma formação completa, mas é a primeira, né, a primeira atividade. Então, as pessoas vão ter um contato, né, com a questão de organização de arquivos, né, e, enfim, a gente pensou muito nessas pessoas. isso. Então. Sintam-se convidados, né, para estarem conosco nesses momentos. As inscrições começam amanhã, tá certo? E aí nós já compartilhamos aqui no chat o link, tá? E é importante, por isso que também é importante você preencher a frequência, né? Porque nós também enviaremos na frequência, né? Para ser pelo e-mail. Expedito ter um microfone aí ligado. Nós também compartilharemos pelo e-mail, né? As coordenadas do curso mais detalhadamente. Tudo bem, então, feita a divulgação, agora vamos trabalhar para a realização do curso. As professoras estão altamente capacitadas, né? A Rita Sampaio, com uma larga experiência em arquivo, conheço de muito tempo, e a Roberta, que é uma arquivista do Arquivo Público. Bom, a gente vai estar encerrando, eu gostaria de passar a palavra para a Rita e depois para a Elizabeth, para elas fazerem as considerações finais. Obrigada, então eu queria agradecer de novo, né, estar aqui com vocês e pela parceria também para os cursos, e lembrando que a Roberta é formada pela Universidade Federal da Bahia, então é mais uma arquivista, né, importada, porque o Ceará não tem ainda como formar seus próprios arquivistas, mas pedir, né, dizer para as pessoas se associarem, porque juntos somos mais fortes, e a Arquive-se é a sociedade civil organizada, e como uma entidade a gente tem mais visibilidade. Então, associe-se. Gostaria também de agradecer a todos, né, a presença, o convite, e dizer que é muito bom que a gente possa participar desse curso, já que aqui nós não temos arquivologia ainda, tem essa esperança que um dia possa acontecer o curso aqui, e de se profissionalizar, porque a demanda é muito grande se a gente for pesquisar, né, e os cursos aqui não são ofertados sempre com a frequência ou então de forma mais profissionalizante, podemos dizer assim. Então, é uma ótima oportunidade, as profissionais são muito boas, já têm uma experiência vasta, lembro demais da professora Rita, nos cursos da FGV, então, aproveitem essa oportunidade, né? Principalmente porque é virtual, a gente pode participar, não precisa se locomover, nada disso, o preço é bem acessível. Então, não percam essa oportunidade de se profissionalizar na área de arquivos. Só a última palavrinha, eu queria agradecer o pessoal da Paraíba que está aí no chat, e minha filha, Monique, também, que está assistindo. Sim, ela fez os comentários aí. Obrigado, Monique, e a todos que comentaram, que o Francisco Jairo, enfim, todos a mensagem passa rápido, a gente não consegue ler. Mas eu gostaria, né, depois eu passo a palavra para a Ticiane fazer o encerramento, gostaria também de agradecer ao público que está aqui conosco, interagindo. Enfim, a gente está conseguindo fazer uma comunicação legal. A questão da parceria, ela é necessária. Isso aqui também a gente acaba fazendo, né, um ato político, né, um ato de preservação da memória, de defesa da memória, de defesa do conhecimento, né, enfim.
os arquivos são fontes de memória, né, de todas, e traz memórias que a gente às vezes nem imagina, né, então, assim, são fontes que traz a verdade de uma época que ficou escondida, né, então, assim, muitas vezes a política de não divulgação, né, dos acervos, por quê? Porque traz verdades que quer esconder, então, assim, é interessante a gente trabalhar com isso. E agradeço muitíssimo a Rita Sampaio, que a gente já, como eu já falei, já conheço de muitos outros momentos, estivemos juntos várias vezes, ela já ministrou curso, enfim, eu sou membro da Arquive-se e também estou convidando os membros do Praetes a associarem-se à Arquive-se. Somos usuários do arquivo público, a que agradecemos, né, e respeitamos muito, né, e sobretudo o Márcio Porto, né, na direção, e os funcionários, que sempre nos acolhem muito bem. Agradeço a Elizabeth por também já ter compartilhado várias vezes conosco, né, sobre o Arquivo Moreira Campos, que é uma fonte importante de história do escritor cearense, e a Ticiane, que é essa mão de ferro, né, não no sentido ruim, mas de sustentação, né, de segurar as coisas, né, que está aqui sempre na linha de frente, trabalhando no Praetes, juntamente comigo, juntamente com todos os outros membros participantes, porque eu sou líder do Praetes e ela é vice-líder, né? Mas geralmente ela que assume todo o trabalho. Gente, muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. Acúmulo de função, Expedito. Oi? Ela é ótima. De função. É ótima, é rápida. Obrigada, Rita. No mais, eu quero só mesmo agradecer, Expedito, Rita, Beth, por esse momento, por essa hora tão gostosa, que passa tão rápido, né? E agradecer também, né, a todo mundo que está aqui conosco, nos prestigiando, Ana Isabel, Marcos, a Monique, ali, filha da Rita, o Jairo, então, assim, tantos outros, a Ana Fernanda, a Lene, né? Então, assim, a Paula, né? Então, assim, é muito, muito bom, muito gratificante, né? E estar aqui dividindo esse espaço com vocês, esse espaço mesmo que virtual. E aí deixar o convite, né, para as pessoas que continuem nos acompanhando. Se você não segue o canal, siga. É muito importante para a divulgação dos trabalhos que a gente faz aqui, né? Porque o que a gente faz aqui também é uma produção científica, né? Uma militância pela ciência, né? E dizer para as pessoas que mês que vem tem mais, então já marca aí na sua agenda, né? Primeira quinta-feira do mês. Isso, a primeira quinta-feira do mês, às 17 horas, tem o Papos Interdisciplinares. Você, seguindo o canal e ativando o sininho, você vai receber o alerta de que nós começamos a papear por aqui, viu? E do mais, se cuidem, usem máscara, se vacinem, né? O que vale é a vacina no braço, né? E seguimos a nossa jornada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Abraço para todos. Abraço.